Bom dia, doutora Larissa. Olá, dona Letícia, tudo bem com você? Mais ou menos. Eu vim lhe procurar aqui hoje porque gostaria de me separar do meu marido. Eu não aguento mais, ele não me valoriza, a gente não está mais se entendendo muito bem e eu queria que você me explicasse como vamos fazer para dar entrada no divórcio. Fico feliz que você tenha me procurado, mas primeiramente me esclareça alguns pontos. Vocês estão juntos há quanto tempo? Se casaram no civil? Se têm filhos? Ou bens para dividir? Bom, a gente ficou junto durante 4 anos, a gente adquiriu uma casa que não foi financiada e a gente casou no civil também, só que a gente não teve nenhum filho. Eita, dona Letícia, vou lhe explicar melhor sobre os procedimentos cabíveis nesse caso. Você já ouviu falar sobre jurisdição? Quando acontece um litígio entre as partes, o Estado, por meio da jurisdição, assume a obrigação de dizer o direito no caso concreto. Tudo isso é incumbido a um terceiro imparcial que, por meio da competência que lhe é atribuída, ele vai exercer a atividade imperativa do Estado. Considerando o caso que me foi apresentado previamente, vamos conhecer um pouco sobre a jurisdição voluntária com a doutora Ana Barros. Ao contrário da jurisdição contenciosa, que pressupõe a existência de um conflito, de uma litígio entre as partes, a ser solucionado pelo Estado juiz, no caso da jurisdição voluntária, o judiciário ele vai ser acionado para resolver determinada demanda, determinado caso, que é imposto e que necessariamente não possui nenhum conflito, caracterizando seu caráter administrativo. Seria um tipo de ato negocial não desenvolvido sob o prisma imperativo, mas sim constitutivo, a fim de garantir a eficácia dos atos praticados pelas partes e que estão em pauta no devido processo. Nesse caso, não é recomendável que a gente se apegue muito a conceitos meramente jurisdicionais, ora porque em alguns casos podem ser resolvidos neste momento pela jurisdição contenciosa, ora em outros momentos pela jurisdição voluntária, sem entretanto recair sobre algum vício de inconstitucionalidade, porque eles passam a ser resolvidos de forma administrativa. Há exemplos de separação e divórcio consensual, partilha amigável, consignação em pagamento feito de forma extrajudicial, dentre outros casos. Então jurisdição voluntária é quando não há um litígio, não há uma lite. É por esse motivo que muitos doutrinadores até entendem que não há o que se falar em partes, e sim interessados, tendo em vista que ambos buscam o mesmo resultado. E também não há o que se falar em réu. Eu e o meu marido concordamos com a separação e buscamos apenas pela homologação do juiz. Então chame-o e entraremos com a petição inicial para que o juiz reconheça e constitua a nova situação de vocês. E não será obrigado a observar o critério de legalidade estrita, podendo adotar a solução mais conveniente ou oportuna a cada caso. E dessa sentença também poderá ocorrer o recurso de apelação, como prevê o artigo 709 do Código de Processo Civil. Então eu vou comunicar ao meu marido e mandarei as informações necessárias o quanto antes. Faça isso e ficarei no aguardo. Muito obrigada. Nesta senda, conforme dispõe o novo Código de Processo Civil, a partir do artigo 719 até o 724, onde vai dizer os procedimentos da jurisdição voluntária. Vai falar desde quais casos cabe a jurisdição voluntária, como também quem pode pedir esse procedimento, que é o interessado, o Ministério Público ou a Defensoria Pública. No artigo 721 vai falar que serão citados todos os interessados, bem como intimado o Ministério Público, nos casos do artigo 178, para que se manifestem no prazo de 15 dias. A Fazenda Pública também deverá ser ouvida nos casos em que for do seu interesse. O juiz decidirá o pedido no prazo de 10 dias. O juiz também ele não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna. E também, outra coisa que é importante nós sabermos é que cabe a apelação. Ademais, dispõe o nosso Código de Processo Civil, no artigo 725, sobre os casos em que seria possível aplicar a jurisdição voluntária, qual seja, no inciso 1º, a emancipação, que seria a antecipação da maioridade de uma pessoa que seria ainda relativamente incapaz e que ela passa a ser absolutamente capaz, conforme disposto no artigo 5º, inciso 1º do Código Civil. Ademais, dispõe no inciso 2º sobre o caso de subrogação, que seria a substituição tanto do sujeito do processo quanto do objeto. Como exemplo bem comum, a gente tem a subrogação de pagamento presente também no processo civil.
Os incisos seguintes também mencionam outros exemplos em que pode ser utilizada a jurisdição voluntária, tal qual a alienação, arrendamento ou oneração de bens de crianças ou adolescentes de órfãos e de interditos, a alienação, locação e administração da coisa comum, a alienação de quinhão em coisa comum, a extinção de usufruto, homologação de alvará judicial e homologação de autocomposição extrajudicial de qualquer valor, natureza ou valor. Essa foi mais uma aula do Explicando o Direito sobre jurisdição voluntária. Agradecemos pela sua atenção e bons estudos!